Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 33, Erguer e Ajudar. Epígrafe: E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Está em Atos, capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte, multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo na terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana, encontrando nosso irmão caído na estrada. Façamos o possível por despertá-lo com os recursos do Verbo transformador, mas não olvidemos que, para trazê-lo de volta à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Iniciemos então os nossos comentários do capítulo 33 de Fonte Viva e tentemos entender o momento e os personagens descritos neste versículo. Quem deu a mão? A quem? Lemos no versículo: ele deu a mão e a levantou. Precisamos então conhecer o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que vai do versículo 32 até o versículo 43. E parte deste capítulo, desses versículos, tem o título As Curas de Pedro em Lida e Jope. O versículo 41, em epígrafe, refere-se então a Pedro e a quem ele levantou. Uma mulher chamada Dorcas. Então pensei,
Bom, eu já conheço esse nome, mas eu nada sei sobre ela. Então, temos pesquisa pela frente e vamos conhecer brevemente, sem a leitura do texto, do Atos. A que curas o Lucas está se referindo no título? As curas de Pedro em Lida e Jope. Bom, Pedro foi encontrar judeus cristãos em Lida. Lá viu um homem, Enéas, que era paralítico, deitado no catre há 8 anos. Não parece que nós estamos vendo e ouvindo Jesus quando ele curou o paralítico na casa de Pedro, em Cafarnaum? Porque neste capítulo, Pedro diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a cama para ti mesmo. E logo se levantou. Agora, prosseguindo a narrativa de Lucas, e havia também uma discípula de nome Tabita, e que é traduzida para o grego assim, Dorcas. Dorcas era estimada por todos. Não conheceu Jesus, mas era discípula de Pedro. Era estimada principalmente pelas viúvas. Ela costurava vestes e túnicas para as mulheres e as crianças, num tempo em que conseguir tecido era difícil. Era preciso um tear, algodão ou lã para tecer. E por que Lucas conta que chamam Pedro que estava em Jope? Porque Docas estava enferma em Lida. Os amigos preocuparam-se com aquela mulher caridosa. Pedro deslocou-se de Jope, que era uma cidade marítima, porto importante na Palestina. Jope, imaginem como cidade já foi citada no Velho Testamento. Em judaico é mais conhecido com o nome de Jafa. Lida ficava distante apenas 18 quilômetros de Jope. E para Lida, Pedro se dirige, encontrando as viúvas em choro e lamentações. Dorca já havia morrido. Por que a referência repetida às viúvas que lastimavam a morte de Dorca? Dizem os historiadores que a maioria dos homens de Jope e de Lida eram marinheiros, que os constantes temporais, as tempestades no Mediterrâneo, muitos homens morriam no mar, deixando as viúvas e os filhos órfãos e desamparados. Eles dizem também que em Lida a costa era formada por penhascos, por rochas, onde batiam as embarcações nas tempestades, e assim matando muitos marinheiros. E as mulheres, sempre submissas e desprezadas, sem os maridos, viviam pobremente. E Dorca costurava as vestimentas para elas. Era uma discípula de Jesus que não dizia palavras bonitas, o ensinava, mas que era dedicada ao serviço, à caridade, por isso tão querida pelas mulheres. Pedro chega a casa e pede para ficar só com o corpo de Dorca. Ele ora, pede a Jesus, colocando-se de joelhos e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, sentou-se, e então lemos o versículo 41, depois desse resumo que fizemos nos outros versículos. O versículo 41. E ele, dando-lhe as mãos, a levantou. Depois Pedro chama as viúvas
E isso se tornou por toda Jope conhecido, este acontecimento. E muitos creram no Senhor. Pelas anotações de Lucas, Dorca foi a única ressuscitada por Pedro. Quando lemos a passagem em outras traduções, sempre lemos a palavra ressurreição, como o que aconteceu com Lázaro, em Betânia, como vimos no capítulo anterior do Fonte Viva. Embora Jesus dissesse: ele dorme, vou despertá-lo. Provavelmente Dorca, assim como a menina, a filha de Jairo, foi despertada por Jesus e provavelmente o cordão fluídico que ligava o corpo ao espírito, ao perispírito daquela mulher, esse cordão fluídico não fora rompido e Pedro a trouxe de volta. Nós temos a imagem de Pedro, dos primeiros encontros dele com Jesus, e lembramos dele como um homem irritado com a cobrança de impostos pelos romanos, desconfiado. Ele até disse aos irmãos, quando os irmãos queriam apresentar Jesus: o que é? Vão me trazer mais um Messias que não resolve nada? E depois que o seguiu, ainda negou o Cristo por 3 vezes. Mas a mudança que dele no tempo se fez foi uma mudança notável. Curava, orientava. Mas será que ele tinha a intenção de trazer Dorca à vida? Será que Pedro se surpreendeu quando ela abre os olhos e ajuda a ficar de pé, como diz Emmanuel? A narrativa de Atos vai parar aí. Mas nós compreendemos que Dorca teve a oportunidade de continuar ajudando. Não se lastimava por não ter marido, por não ter um homem que a amparasse. Ela amparava. Pensamos que, enquanto ela costurava e distribuía as vestes, também consolava, era amiga. E as amigas choravam por ela. Então foi-lhe concedida oportunidade de mais tempo para trabalhar? Será assim? Mulher simples, esta Dorca, mas foi mencionada em Atos dos Apóstolos. Mas o final também nos leva a ver por que Lucas mencionou quando diz: muitos creram no Senhor, assim como finaliza o capítulo. Analisando agora o texto, o que temos nós de Dorca? Então lembrei da oficina Célia Lúcius, no Lar de Teresa. Mulheres que deixam suas famílias por horas, em dias da semana, e tornam-se disponíveis para costurar, bordar, fazer crochê, criar beleza, enfim. E junto ao trabalho com as mãos, elas também vão consolando as companheiras quando estão em dificuldades. As mãos ágeis transformam as vestes em abrigo para as crianças em Austin e transformam também o trabalho em alimento quando vendidos os vestuários, as toalhas, tudo o que sai das suas mãos. Ninguém será ressuscitada pelo trabalho realizado. Todas elas, como nós,
todos seguirão o caminho próprio do corpo que se desgasta. Rompe-se o casulo, voa a borboleta. E quantas borboletas estão à volta das costureiras do Cela Lúcius? Quantas já deixaram o casulo e estão junto daquelas que trabalham? Bem, Emmanuel no texto não fala em ressurreição. Ele diz: Pedro restaura a irmã Dorca para a vida. Renova-lhe as forças gerais para que o espírito encontre um corpo para nele trabalhar, embora transitoriamente. Emmanuel encontra simbolismo no ato de Pedro em estender as mãos para que Dorca se levante. Também nós nos reerguemos para a alegria, para a vida, sob a divina claridade do Mestre. E não basta, diz Emmanuel, que o seu erguimento se faça à força de palavras, sermões, embora seja um aspecto sublime. Mas ele lembra que Jesus, no monte, fala aos corações, mas também multiplica os pães e os peixes para diminuir a fome do corpo. Como a dizer que é necessário usar nossas mãos nas obras do bem, juntamente com as palavras consoladoras e instrutivas. E isto em atividade pessoal, estendendo fraternalmente as mãos, conforme a lição que Pedro nos deixa. E sei que sempre voltaremos à lição que Emmanuel desenvolve do Fonte Viva. E encerremos agora. Agora com som de violino, interpretando o Bach. Sempre dizemos que Deus nos abençoe. Mas quando nós dissermos assim, novamente, vamos dizer com muito sentimento, para que Ele nos abençoe a todos, a nós que estamos neste momento reunidos em nossos lares, a todos que puderem ouvir essas reflexões. E como já aprendemos, Senhor, que recorrendo a Ti, com o nosso coração voltado em prece, é que novamente nós te pedimos forças a todos nós, bênçãos de paz, de serenidade, de tranquilidade em nossas vidas. Que o Senhor Jesus permita que os espíritos protetores da nossa casa e protetores dos nossos lares, espíritos familiares, possam estar conosco neste momento especial para todos nós, porque colocamos as nossas emoções, os nossos melhores sentimentos quando oramos em conjunto. Que as tuas bênçãos se espalhem sobre toda a nossa cidade, o nosso querido país. E que assim, Senhor, juntos, possamos lembrar daqueles que te seguiram na distante Palestina. Graças a Deus, que assim seja.